Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor, em especial as mulheres de Deus, em tempo de crise, que se encontram muitas vezes em saia justa. E nessa noite nós vamos estar falando de uma mulher em especial, Abigail. Meditemos essa palavra no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 3 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno das obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, que a tua casa tenha paz, e que tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que teus esquiadores, ora os pastores que estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos hão hoje, e cada um foge ao seu senhor. Versículo 12. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram, e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. 14. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. 16. De muro em redor me serviram, e assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal, contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Como vimos, meus irmãos, aqui na palavra do Senhor, né? Essa mulher, Abigail, era uma mulher formosa, sensata. E naquele momento em que a sua casa, né, o seu esposo tosqueava ovelhas, Davi no deserto não deixou que nada lhes faltasse aos seus tosqueadores. Proviu-os de tudo, todo dia e à noite. Mas Davi agora se encontra no momento que precisa de ajuda. Envia à casa de Nabal 10 jovens, pedindo ajuda, pedindo, né, para que eles fossem ali alimentados, que ele pudesse servir quem enviasse pelos seus mensageiros. No entanto, Nabal, ele se sente incomodado com aquela petição e responde mal aos mensageiros de Davi. E interroga: quem é Davi? Quem é esse da casa de Jessé? E aquela forma como ele tratou os mensageiros e interrogava quem é esse Davi. Esses jovens retornaram e comentaram a Davi a repulsa de Nabal. Porém, dentre esses jovens voltou a esposa de Abigail e lhe comentou o sucedido. Porque Davi, diante daquela recusa, ele armou um exército de 400 homens para ir contra Nabal e 200 ali na retaguarda, com a bagagem, guardando a bagagem. E ao ser exposto para Abigail a resposta de recusa do esposo, ela se sentiu em saia justa, porque aquela situação ia trazer à sua casa uma situação difícil, onde seria atacada, mas em momento nenhum
aquela mulher acusou o marido de que tudo que viesse a acontecer fosse por culpa dele. Aquela mulher, como muitas mulheres daquela época, entrou nesse casamento, né? Quem sabe, um casamento arranjado pelos pais. Quantas mulheres hoje não são assim, infelizes em seu casamento? Foram casamentos arranjados, ou outras em casamentos os quais o esposo não permite que elas saiam de casa para ir à igreja, não permitem que elas trabalhem fora. Quantas de nós não nos vemos assim em situações como tais? Hoje estamos vivendo uma situação em que está inquietando toda a parte, toda a nação. Quantas famílias, quantas mulheres se encontram dentro de casa e olham para seus celeiros e veem que está vazio. Olha para a mesa e não tem um pão, não tem um leite para dar a comer aos seus filhos. Quantas têm se encontrado em situações as quais não sabem o que fazer nesse momento de crise. Mas Abigail, em momento nenhum, ela traiu seu esposo no sentido de servir a Davi tudo aquilo que pudesse. Mas a sua atitude estratégica e sensata, sábia, fez com que ela acalmasse a ira de Davi, que estava pronto a vingar-se daquela recusa do esposo de Abigail. E ao falar com ele de uma maneira mansa, dando a ele tudo o conhecimento e fazendo com que ele soubesse que ela sabia quem ele era, de suas ações em relação aos seus servos. E isso conquistou o respeito de Davi em relação àquela mulher. Ele acatou, ele se sentiu comovido a ponto de tomar aqueles conselhos que ela havia lhe dado e futuramente, quando viúva, tomá-la como esposa. Quem sabe você hoje, você está numa situação que você tem se inquietado. Mas eu quero te lembrar que você é uma mulher de Deus. A tua fé não está sendo abalada. A tua forma de conduzir a tua casa não está sendo abalada. Aleluia! Glórias a Deus! Eu quero te dizer que você é a pilastra da tua casa. Eu quero te dizer que você é a administradora da tua casa. Seja sensata. Seja humilde. E que o teu diálogo, o teu falar, não seja de afronta. Que você seja tardia no falar. Mas que você pegue essa oportunidade para estar cada vez mais sendo fortalecida, usando de sabedoria do alto e conduzindo a tua casa. E nós vimos também outra mulher na história bíblica que sentiu também numa saia justa, a viúva de Serepta. Aquela mulher se sentiu numa situação onde estava passando por escassez na sua casa. A ponto dela não saber o que, mas a provisão veio do alto. Era uma mulher de Deus, ela cria que algo diferente poderia acontecer. E a provisão veio à sua casa. E ela pôde ter a seus celeiros também abastecido. Não faltou a farinha na panela, não faltou o azeite na botija. Mas mesmo assim, com seus celeiros abastecidos, ela se encontra num decreto de morte dentro da sua casa. O seu filho adoece. Mas, da mesma forma como ela se prestou a servir pelo pouco que tinha, apenas um punhado de farinha e um pouco de óleo, o Senhor ouviu o clamor do profeta aos céus e fez com que
a alma daquele menino retornasse a ele e ele vivesse. Talvez você nesse momento esteja pensando, mas essas situações são situações de mulheres casadas, de mulheres que já tinham filhos. Mas eu não sou casada, não tenho filhos. Mas às vezes me sinto em situações de saia justa, por questões inerentes à minha vontade. Não ter condições monetárias de estudar, ou mesmo de arrumar um emprego, e outras N dificuldades. Olha, minha querida, eu quero te dizer que na Bíblia também traz a história de uma jovem também bela, formosa, que foi educada para servir. Uma jovem temente a Deus, uma jovem que revolucionou a sua história, que mudou a história da sua nação. Essa jovem a qual eu estou falando é Esther. E Esther se viu em saia justa, porque foi decretado, teve também um decreto de morte para aniquilar o seu povo, o povo judeu. E ela não podia se identificar que era judia, mas a sua sabedoria, a sua forma a qual levou isso diante de Deus, colocando toda a sua nação judia para estar jejuando, orando, clamando, fez com que aquele decreto fosse revogado. E ela mudou a história da sua nação. E todos aqueles que não reconheciam o grande eu sou, conheceu o Deus de Esther. E o nome do Senhor foi glorificado. Não cale-se, minha querida, porque é jovem, porque ainda não está no tempo, mas abra a tua boca, comece a louvar e mudar a história. Eu quero dizer que assim como Abigail, assim como Esther, assim como a viúva de Serepta, você pode influenciar mulheres de Deus nesse tempo de crise que tem se encontrado em saia justa. Você pode influenciar um povo, você pode influenciar uma sociedade, você pode influenciar uma nação. Aleluia! Não é o fato de se ser influenciado ou não influenciada, mas é o fato de a posição em que você está fazer diferença. A posição em que você está mudar toda uma história. Que tenhamos, queridas, como essas mulheres da história bíblica, que hoje não é diferente. Sirva como exemplo para que nós possamos sim continuar sendo mulheres de Deus em tempo de crise, embora estando nós em algumas situações de saia justa, não percamos a nossa fé, não percamos a nossa sensatez, sejamos mansas e tardias no falar e viemos influenciar não somente uma sociedade, mas uma nação. E louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém.